Muito bem, mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ao tópico 3, pois acabamos de concluir o tópico 2, tá? O tópico 3 nós temos aqui, tá? Propósito e mensagem, tá? Qual o propósito da carta aos Efésios e a mensagem que nela está inserida, tá? O apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, preso, aprisionado, tá, em Roma, ele tem um propósito, uma mensagem a passar através da sua carta. Vamos ao tópico 3. Lembrando que nós estamos trabalhando uma lição, o novo homem em Jesus, ou melhor, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Isso aqui foi a lição anterior, né? Foi a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É uma carta introdutória, é uma lição introdutória. Esta primeira aula é só uma introdução ao que nós vamos trabalhar no decorrer da revista, tá? Para aclarar a nossa mente, eu costumo ler sempre essa minha introdução concernente ao livro, para aclarar e nós entendermos melhor. O livro de Efésios é dividido em duas etapas, do primeiro ao terceiro capítulo e do terceiro capítulo ao sexto capítulo. Do primeiro ao terceiro capítulo vem tratando de questões doutrinárias, vai falando de doutrinas. E do capítulo 3 ao capítulo de número 6 é o cumprimento dessas questões doutrinárias concernentes aos irmãos, tá? Ele tem, o livro de Éfesos tem 155 versículos, foi escrito cerca de 60 a 62 a.C. pelo apóstolo Paulo. Enfim, vamos ao tópico 3. Tópico 3 tem por título Propósito e Mensagem. Diz assim: o propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, não por acaso. O apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que de Cristo está no controle do universo inteiro, né? Capítulo 1, versículo 20 ao 22. Esses cristãos, né? Esses cristãos, eles eram encantadores, tá? Anteriormente, antes de conhecerem a palavra de Jesus ministrada pelo apóstolo Paulo, por outros discípulos de Paulo que pregavam na cidade de Éfeso, eles de certa forma já tinham o dom, né? Tinham um dom, né? Eles trabalhavam de forma incorreta, tá? Mas eles eram adivinhadores, mágicos, encantadores. E aí eles, ouvindo falar dos feitos em que Paulo e seus seguidores faziam, perceberam que ante a situação que eles viviam, ante a situação que estava vivenciando os discípulos, os apóstolos e o próprio apóstolo Paulo, não era nada. As magias, os encantamentos que eles tinham não era nada. Porém, essa era a forma que eles tinham para sobreviver. Este era o meio que eles faziam para se abster de fins lucrativos, né? E agora eles, de certa forma, procuram coisas maiores, eles querem ir além. E conhecem o apóstolo Paulo, percebem que os sinais que o apóstolo Paulo estava praticando em o nome do Senhor Jesus Cristo eram coisas muito maiores do que eles eram capazes de fazer, sendo encantadores, mágicos, enfim. Foram, através disso aí, atraídos por Paulo, pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo escreve exortando, chamando a atenção, redarguindo, corrigindo
este tipo de crente. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, tá? Em Cristo Jesus. Isso serve para nós, tá? Igreja, cristãos, gentios. Serve para os gentios, para nós cristãos, porque Paulo já não estava ministrando uma palavra para quem não era cristãos. Paulo já estava ministrando aqui para pessoas que o aceitaram como único e suficiente Salvador da sua vida, aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ainda no Evangelho, permaneciam na prática do pecado. Tá? O pecado, no seu sentido original, que escreve-se amartia, né? Que significa desviar-se do alvo, o apóstolo Paulo agora ele vem escrevendo contra este tipo de cristão, que estavam em Cristo, viviam, entre aspas, a palavra, porém desviava-se do alvo. Veja aqui, a palavra pecado, que no original, em hebraico, quer dizer hamartia, tá? Ela quer dizer desviar-se do alvo, tá? Errar o alvo. O que os cristãos de Éfeso, alguns dos cristãos em Éfeso estavam fazendo, nada mais era que praticar, ainda estando em Cristo, atitudes as quais eles praticavam quando outrora não estavam em Cristo. Então Paulo vem chamando a atenção desse povo e dizendo a eles que o estilo de vida em que eles tinham deveria ser mudado, que eles viveram antes não pertencem mais a ele. É tipo, isso não te pertence mais. Entendeu? Vamos lá. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus, gentios e cristãos. Veja que aqui trata-se, é um assunto tratado entre judeus, gentios e cristãos, tá? Enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos os povos, tá? Para ambos. Capítulo 2, versículo 11 ao 18, tá bom? Vamos lá. Sobre essas primícias então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de entender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, tá? Paulo, por sua vez, pastoreava estas igrejas mesmo à distância, tá? Ele fundava a igreja, ele ia até o local, tá? Fundava a igreja, montava o seu corpo ministerial, tá? Separava aqueles que tinham o chamado, a dedicação, a vontade, e alguns eram chamados por Paulo, outro o próprio Deus o indicava, e outros eles oravam, a Bíblia vai dizer que eles oravam pedindo ao Espírito Santo que o revelasse a pessoa certa para ocupar o cargo. Amém? Então Paulo, ele fundava a sua igreja, colocava o seu corpo ministerial para trabalhar e ia em suas obras missionárias, tá? Ia em viagem para as suas obras missionárias. Paulo era um missionário, um evangelista missionário. E o tempo passou e ainda à distância, quando o apóstolo Paulo havia sido preso por ministrar o evangelho de Cristo Jesus, aí ele ainda preso, ele como sumo pastor, como um pastor dedicado, ele procurava ter no presídio, em prisão, notícias de como ia a igreja, através de cartas. Paulo escrevia a carta como vai a igreja de Éfeso, como vai a igreja de Timóteo, e a igreja mandava novamente as cartas, e aí ele descobria a situação que estava acontecendo naquelas igrejas, escrevia novas cartas que são instrutivas, construtivas para as nossas vidas no século XXI. Hoje, essas as quais vamos estudar nas lições decorrentes. E corrigindo e cuidando da igreja de Cristo, do povo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a carta é apontada por estudiosos da Bíblia
como o Tratado Teológico sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Tópico 2 do tópico 3, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça da igreja, né? 1 ao 22, e 4 ao 15, e 5 ao 23. A igreja, o corpo, tá? A igreja é o corpo de Cristo. Lembra mais uma vez daquela questão da matéria teológica chamada hermenêutica. É para quem que está sendo falado? Para quem que está sendo falado? No tópico 2 que nós falamos a respeito da hermenêutica, né? Para quem está sendo falado? Para a igreja, para os gentios ou para os judeus? Em que tempo? Em que época? Se aplica para o céu, para a terra ou para debaixo da terra? Tudo isso deve ser analisado para melhor compreensão e aclarar o entendimento dos irmãos. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos, tá? Número 1, primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Segundo ponto, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Tá? Mais uma vez. Primeiro tópico, número 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Tá? Do capítulo 2, do versículo de número 1 ao 16. E também o capítulo 4. A revelação do quarto ponto. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Capítulo 3 ao 5. Capítulo 3, versículo 1 ao 5. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Capítulo 4, versículo 3 ao 30. E capítulo 5, versículo 9 ao 18. E capítulo 19, capítulo 5, versículo 9 ao 18 e 19. E capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Capítulo 5, versículo 21, e do capítulo 6 ao versículo 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tá? A síntese do tópico 3, para fecharmos com cerca de 15 minutos. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja como o seu corpo. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, vamos à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja. 1:22. A batalhar contra as forças das trevas. Livro de Efésios, carta
segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Carta memorial, instrutiva, construtiva, que nos serve para nos ater à nossa vida espiritual quanto à armadura de Deus, que serve, nos é útil a nos ater quanto à esposa, filhos e pais aos filhos, filhos aos pais. Capítulo 6. Muitos leem e não compreendem. Então, estamos aqui para aclarar, na medida do possível, um pouco mais sobre a carta aos Efésios. Deus abençoe a todos, não perca a próxima aula e até mais.